Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Dev Talk. Hoje com um host um pouco diferente, não vai ser o Miguel que vai ser o host hoje, vai ser eu. Ah, eu sou o Mendy, eu trabalho como compositor e technical sound designer, e hoje nós vamos renascer das cinzas o Dev Talk de áudio. Vai ser o primeiro da expansão que nós estamos fazendo aqui dentro do Dev Talk, né? E a gente vai falar nesse novo Dev Talk de áudio sobre assuntos que são relacionados a áudios, mas não são diretamente a partes técnicas, coisas do tipo. A gente gostaria de trazer aqui uma visão um pouco diferente sobre o áudio, falando sobre a interação que ele tem com outras áreas do desenvolvimento de jogos. É uma coisa que eu particularmente sinto que a gente fala pouco, né? A gente costuma falar muito sobre o áudio em isolamento e sobre outras partes do desenvolvimento interagindo entre si, mas é bem raro a gente ter a oportunidade de falar sobre como o áudio interage com as outras áreas, né? E como as outras áreas influenciam no desenvolvimento do áudio do jogo e vice-versa, assim, como o áudio pode servir para intensificar ah, o game design do jogo, a animação e a arte, todas as outras áreas dele, e como ele pode servir, às vezes, para falar certas coisas, né, no desenvolvimento do jogo. Para isso, hoje a gente tem duas pessoas muito especiais aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Uma pessoa que, inclusive, é a compositora do tema do DevTalk, a intro que vocês vão ouvir daqui a pouco, se vocês estiverem no seu agregador de podcasts favoritos, e que vocês não vão ouvir, infelizmente, se vocês estiverem vendo isso ao vivo. Enfim, ela é a Dani Serranu, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar já em mais de uma oportunidade. E eu acho ela talentosíssima. Ela é compositora, sound designer e trabalhou em muitos jogos legais. E a segunda pessoa é o Thomas Lessa, que ele é um pixel artist e animador, extremamente talentoso e que também trabalhou em vários jogos interessantes. E tem um porém bem legal, assim, a gente tem a questão da união da animação e do sound design, e os dois são um casal. Eles, inclusive por isso eles estão juntos, né? E eles trabalham juntos em um jogo chamado Witch Mix. Eu vou deixar para eles falarem um pouco mais. Então, Dani, Thomas, tá aberto o microfone, podem falar, se apresentar e fazer o jabá de vocês. Oi, gente, tudo bem? Para vocês que não me conhecem, né? Eu sou a Dani, como a gente falou, a gente já trabalhou juntos algumas vezes. Eu já participei, acredito que de um episódio aqui do Dev Talk, né? De se ter esse remaster super legal agora que o Mendy tá fazendo e o Miguel também. Eu queria primeiro agradecer a toda a disponibilidade de vocês de virem e escutarem o podcast. Eu trabalho como compositora e sound designer de jogos fazem alguns 4 anos, acredito eu. E eu trabalho principalmente como freelancer, mas foi muito legal poder começar a participar de novos projetos junto com o Thomas, que o Mandy falou mesmo, né? Meu namorado, a gente começou a pegar vários projetos juntos, primeiro separados, e depois a gente começou a finalmente trabalhar num projeto maior nosso, que no caso é o BitMix. Oi, gente, meu nome é Thomas, como o pessoal me introduziu. Eu nunca participei de um Dev Talk antes, é o primeiro Dev Talk que eu estou participando, mas também queria agradecer pelo convite, né, por estar aqui conversando com vocês, com as pessoas que vão escutar a gente no futuro também. Então, olá, pessoas do futuro, do passado, do futuro, sei lá. E eu trabalho com tudo que é pixel art, né, então tudo que é animação, logo e tudo que for, assim, UI, UX, tudo junto, né, um monte de coisa em pixel art. E, que nem a Dani falou, a gente começou fazendo alguns projetos, na verdade, juntos, né, em Game Jam e tudo mais. E o que acabou acontecendo é que a gente acabou se separando durante um tempo, cada um foi pro seu caminho, fazendo vários projetos separados. E agora a gente falou, tipo, poxa, por que a gente não... Agora que a gente tem vários conhecimentos e a gente tem o poder de poder construir algo novo, né, um bom produto, um jogo bem legal, por que a gente não se junta e faz? E aí é o que a gente tá fazendo agora. Se separando, você quer dizer em projetos, tá? Parece Exatamente. que a gente se separou. Profissionalmente. A gente não pode criar uma DR aqui no DevTalk BR. Sim. A gente criou uma DR que não existiu. Exatamente. Uma coisa que é interessante de vocês dois, né, para o pessoal saber também, é que vocês fazem o desenvolvimento do It Mix
fazendo streams, né? Tendo essa coisa de estar lidando sempre com a comunidade e tudo mais. Inclusive, é bem interessante isso, porque os dois convidados de hoje vão ter mais desenvoltura falando com vocês no chat da Twitch do que eu, porque eles têm muito mais experiência nisso do que eu. Então, antes da gente partir para o assunto principal, eu queria perguntar sobre isso, né? Como é estar desenvolvendo um jogo com esse contato direto com a comunidade, né? Sempre streamando o processo, enfim. É, como é essa experiência, né? E como ela se compara com a experiência de desenvolver um jogo mais fechado, que tá tudo escondido e tudo mais. Eu acho que quando a gente começou a ter a ideia da stream, na verdade foi por causa de uma necessidade que era que o Gabriel, né, que trabalha com a gente como programador do Itmix, ele falou: seria maneiro se talvez a gente tentasse um edital, alguma coisa assim, para poder ajudar a financiar o jogo e a gente poder ter mais. Gente, tipo, tem crianças gritando aqui do lado. Então, já peço desculpa por causa disso, mas elas gritam muito alto. Então, tipo, todo domingo elas ajudam aqui na live do Thomas, que inclusive normalmente é nesse horário, né? Todo domingo elas vêm aqui marcar presença, fazer um negócio assim. Mas o Gabriel falou, tá, mas para esse negócio do digital, normalmente a gente precisa repor para a comunidade. E a gente ficou, tá, como é que a gente vai repor para a comunidade? Como que a gente pode fazer isso? E eu falei, nossa, tipo, seria legal se a gente fizesse o desenvolvimento do jogo ao vivo. Tipo, óbvio, a gente não faz tudo ao vivo, a gente trabalha em off também, principalmente em coisas que a gente quer que seja mais surpresa pra galera, né? Tipo, receitas novas, o Itmix, ele é um jogo onde você controla uma bruxinha que tem um restaurante e ela precisa servir várias pessoas do restaurante e tal, só que normalmente esses jogos a gente ou são em 3D, ou são top-down, ou são isométricos e tal, e o Itmix, ele é em 2D, como se fosse um jogo de plataforma. Então, você tem a própria dificuldade aí. As salas são mais difíceis de você e servir a comida. Você tem algumas mecânicas de jogo de plataforma, de pular, de dash, essas coisas assim. Então, foi muito difícil, eu acho, que no começo, quando a gente começou, né? E eu acho que requer muita organização, mas ajuda bastante a gente a fazer uma comunidade, que era o que a gente sempre quis fazer para o nosso jogo. A gente queria fazer, além de um jogo, criar pessoas que se interessassem por isso, criar pessoas que se ajudassem dentro da comunidade, que a gente pudesse também inserir esse público no jogo, as ideias das pessoas e tudo mais. Tipo, eu acho que, né, você fala como que é produzir um jogo em live, assim, e no começo foi muito difícil para todo mundo que tá da equipe, porque você tá expondo o seu método de trabalho, né, você tá expondo o seu flow, e muitas vezes o seu flow não é o melhor do mundo, né, ou às vezes você fica empacado numa coisa e não consegue criar nada durante um dia inteiro, às vezes uma semana, não sei, né, depende muito de como você tá se sentindo no momento. E no começo, isso foi muito difícil, mas acabou se tornando também uma ferramenta para a gente poder incluir as pessoas que estavam assistindo a gente, para eles se sentirem mais parte do projeto. Então é tipo assim, gente, não faço a menor ideia do que eu faço aqui. O que eu faço, gente? Aí as pessoas falam, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu falo, nossa, vamos fazer isso ao vivo? Bora fazer. E assim, é uma aventura, né? É uma aventura, porque às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Mas também é legal porque abre um caminho para as pessoas não só assistirem para ver como que é o processo de criação de um jogo, para também abrir um espaço de ensinamento também. As pessoas chegam com muitas dúvidas em todas as lives. Nossa, mas o que você está fazendo? Ou como é que você fez isso? Por que você fez isso? E a gente cria conscientização, assim, basicamente, né, de tipo coisas para fazer, coisas para não fazer. E é isso, acho que é o que a Dani falou, assim, de criar uma comunidade firme e forte. E, inclusive, né, você falou no começo, Dani, que do jogo plataforma e tal. O primeiro projeto assim, do Itmix que a gente tinha em mente ia ser um jogo top-down, assim, em pixel art. Ia ser um jogo top-down porque, né, funciona e tal. É inspirado em Overcooked, né? O jogo Overcooked é top-down, só que ele é todo em 3D. Aí falou, vamos fazer a mesma coisa. Só que, tipo, eu pensei, nossa, além de dar muito trabalho pra mim, eu como animador e tudo mais, vai dar um puta trabalho fazer tudo isso sozinho. Eu pensei assim, a gente podia tentar, às vezes, tentar fazer em plataforma, né? Tipo, tentar transformar essa dificuldade de fazer um jogo plataforma que não era para ser criado em plataforma e transformar isso em alguma coisa, assim, em uma feature, né? Uma feature para o jogo, que no caso é a dificuldade de o personagem se locomover pelo espaço para ele poder entregar comida, entendeu? Mas não que isso se torne uma dificuldade, né? Mas, tipo, o jogador tá numa ponta, chegou o cliente, tem que entregar, você tem que pegar a comida sem tropeçar, a comida cai, quebra.
você se ferrou, entendeu? Mas eu acho que é isso, acho que é bem isso, quanto a fazer um jogo online, assim, ao vivo. Bacana. Uma coisa legal também de estar fazendo essa stream, né, que eu percebo que essa nossa época que a gente está vivendo de pandemia, as streams acabaram virando uma forma de estar mais próximo, né, das pessoas. Eu acho isso uma interação bem bacana. Apesar de eu não saber como é do lado do streamer, né? Se o streamer também se sente mais próximo do público ou se o contrário é mais forte, enfim. Com Fica uma certeza, com discussão certeza. para um outro talk. Mas então, hoje é uma coisa que a gente gostaria de focar bastante aqui na nossa fala é sobre a interação que a gente tem entre duas partes, né, específicas, duas coisas que ambos fazem, que é a animação e o sound design. Primeiro que assim, eu tava até conversando com a Dani e com o Thomas antes, é muito difícil da gente não falar de animação quando a gente fala de sound design, porque boa parte do processo é ter uma animação pronta e o som é feito depois para essa animação que já tá pronta, né? Então, assim, você acaba sempre fazendo parte, a animação faz parte do processo de sound design, quer você queira que isso aconteça, quer você não queira que isso aconteça, assim, é sempre são duas coisas que andam muito juntas no desenvolvimento de jogos. Talvez andem um pouco mais separadas nos filmes, né? Onde a gente tem a gravação em si, mas de certa forma é a mesma coisa. Você tem uma imagem em movimento e o sound design ele responde a essa imagem em movimento, né? E uma coisa que eu queria perguntar para você, Dani, é como você vê ah, o papel que você tem, assim, quanto você acha que é importante para um sound designer entender o que está acontecendo na animação para poder executar o trabalho? Nossa, eu acho que o quão importante é, tipo, talvez a coisa mais importante, sabe? Eu acho que é muito, muito difícil você falar de sound design e fazer um sound design, por exemplo. Chega uma pessoa e fala pra você: olha, eu tenho aqui uma porta abrindo, tá? Eu preciso que você faça um som pra essa porta. E eu acho que é muito difícil você fazer um som para isso sem ter que você olhar ou conhecer da onde que é essa porta, como é essa porta, ela é grande, ela é pequena, de qual jogo ela vem, quais referências o jogo tá usando, para que essa porta ela abre para alguma coisa muito importante ou ela vai abrir várias vezes no jogo. Você quer ter atenção com essa porta ou você quer mostrar que alguma coisa muito incrível vai acontecer depois dessa porta. Então eu acho que assim, eu sei que quando a gente fala de áudio, né, é muito difícil, tipo, a área de áudio é uma área muito excluída das coisas, né? E eu não acho que isso é culpa dos devs. Eu acho que, na verdade, isso é culpa da gente de áudio mesmo. Que você tem ali uma dificuldade, que é áudio não é uma coisa palpável, então todo mundo lembra das outras coisas que são mais palpáveis para o jogo. E normalmente áudio a gente lembra por último porque tá ali, né? Igual um bolo. Tipo, você faz toda a massa e depois você lembra, pô, esse bolo tá feio, né? Precisa de alguma coisa, precisa de uma cobertura, tá meio seco, tá meio zoado e tal. Então, eu acho que a gente de áudio, a gente acaba se colocando nesse lugar, assim, do tipo, assim, mas me entregue a animação depois. E aí depois eu te entrego o som. E aí você só coloca no jogo e tal. Quando, na verdade, você tem que entender tantas coisas para que aquilo realmente funcione. Porque o áudio, ele ajuda a dar sentido pro jogo, tanto quanto a arte ajuda a dar sentido pro jogo. Então, eu acho que é muito, muito importante a gente lembrar e entender e saber como que funciona uma animação, o que aquele animador quis dizer com aquilo, o que aquela animação vai querer dizer pro jogador, como que você pode ajudar a criar um mundo. Não existe mundo sem som, né? Para pessoas que não têm nenhuma dificuldade sonora, auditiva, alguma coisa assim. Tudo que a gente faz normalmente tem som. Então, quando as coisas não encaixam o som direito, é uma das maiores desconexões que a gente pode ter em um jogo. Porque para de fazer sentido. Uhum. Uma coisa que você falou que é bem importante, né? É essa parte dessa cisão que a gente tem muitas vezes entre as outras áreas de desenvolvimento e o áudio. Ela é muitas vezes, em parte, uma coisa disso, né? De quão subjetivo acaba sendo para todo mundo o áudio, como ele funciona, né? Assim, é bem difícil de. Até pra a gente mesmo, quando a gente fala sobre áudio, a gente usa muitas coisas que são bem subjetivas. Tipo, a gente fala sobre. Tenta descrever o áudio com cor, com calor, com coisa do tipo. É muito difícil, né? E você fala pra outra pessoa e você fala, o áudio tá meio quente, tá meio frio. Aí outra pessoa fala, mas que diabos é um áudio quente?
botou ele no micro-ondas. Uma coisa que eu gosto bastante sempre, e eu até, inclusive, gostaria de falar sobre, aproveitar o Thomas aqui, né, para falar um pouco sobre isso. Eu sempre penso bastante em como muitas das coisas que a gente pensa quando a gente está falando, né, sobre quando a gente está falando sobre áudio, sobre sound design especificamente, quando a gente está analisando se ele está funcionando, batendo no ponto certo ou não, ele. Isso tudo é muito parecido com quando a gente fala dos 12 princípios da animação, né? Tem muitas coisas nos 12 princípios que interagem um pouco, né? Tem aquela coisa do ease in e do ease out, por exemplo, de você explicando de uma forma bem ruim. Se eu tiver errado, o Thomas já pode me corrigir agora mesmo. Mas o ease in e o ease out seria de você dar um tempo até, ao invés de você ser totalmente linear a curva da animação, você dá um tempo para ela levar um tempinho até ela chegar no máximo dela, então depois ela levar um tempo até voltar pro padrão. Uma explicação bem ruim, mas enfim. E uma coisa que eu vejo muito no áudio é como certas coisas do áudio interagem. Então, quer dizer, se esse áudio é mais rápido, ele pode fazer a animação parecer que está um pouco mais alta, se ele for um pouco mais rápida, né? Se ele for mais lento, pode fazer a animação parecer atrasada e tudo mais. Às vezes isso nem quer dizer que o áudio não está sincado com a animação. Não, são características do som que podem fazer uma diferença ou não, né? E uma coisa que eu queria perguntar para você, Thomas, a sua experiência, assim, o quanto você acha que quantas você acha que o áudio interfere na sua intenção, assim, e da sua experiência, assim? Você acha que muitas vezes o áudio pode tanto contribuir para o que você tinha como visual, a sua imagem, né, mental da animação, quanto às vezes ele estava contra, né? Quantas vezes você acha que o áudio pode ter isso, né, de estar falando a favor daquilo que era a sua intenção na animação ou contrariando a sua intenção? Claro, antes de tudo, a sua explicação tá até que interessante, assim, do easy in, ease out. Até que interessante. Até que passa, tá bom, gente? Assim, antes de falar sobre essas coisas, acho muito importante a gente ter um conceito de animação um pouco diferente, assim, que é tudo que se move na vida real faz som, basicamente. Então, mas por quê, né? Sempre penso isso também, tento sempre pensar um pouco mais a fundo, assim, psicologicamente, para poder também fazer animações que façam mais sentido, né? E aí eu começo a pensar de uma forma diferente, que é o seguinte: quando a gente faz uma animação, a gente está lidando não com um corpo em movimento ou algo do tipo, sim, a gente está lidando com isso, mas o que significa isso? Significa que a gente está mexendo com energia, né? Quer dizer que a gente está mexendo com uma energia que se move num espaço e tempo, né? E isso não se prende só a corpos físicos, né? A animação em si também inclui o som, né? Então, chegando onde que eu quero chegar, né? Por que eu estou falando tudo isso? Que se a pessoa se ela faz uma animação certinha, né? Se ela faz uma animação com todos os conceitos certinhos e com todos os princípios certinhos e com uma intenção por trás, porque fazer uma animação não é só você fazer, né, o personagem caminha, tá bom, então ele caminha, ele mexe uma perna, acabou. Não, tem uma história por trás, tem, né, às vezes o personagem está cansado, às vezes o personagem ele veio de um país de fogo, às vezes ele carrega, tem muitos poréns ali no meio que vão influenciar nessa animação. Se você leva tudo isso em consideração, o som só vai ter a adicionar. Nunca vai ser contra, porque é como se você estivesse mexendo com aquela energia da forma certa. Se você mexe com aquela energia da forma certa, é como se você estivesse escrevendo uma história sobre aquela energia e você passasse essa história para a pessoa que faz o som, a pessoa do som lê aquela história e fala, tá bom, então eu vou assinar aqui, entendeu? Vou só rubricar todas as páginas, fazer tudo certinho e completar essa história, entendeu? Quando que eu acho que o som pode ir em contra disso? Quando o animador ele deixa em aberto a animação para várias interpretações. Isso pode ser uma coisa que ele quis fazer intencionalmente ou não. Seja porque ele fez uma animação sem querer ali, às vezes ele fez um slime que pula, e aí toda vez que ele pula, sei lá, tem uma espadinha dentro dele, toda vez que ele pula, quando ele cai, a espada cai. E aí ele pega de novo e vai. E aí na cabeça do animador ele pensa assim, não, toda vez que ele vai pular, tem o peso ali, quando a espada cai, faz o som de tim-tim-tim, ele pega de novo com som de slime, e aí ele segue a vida dele. E aí, né, tipo,
tá bom, mas às vezes ele não faz som essa espada porque a espada tá cheia de gosma em volta dele, então quando for cair vai ser, né, o som não vai ser tanto de metálico, né? Ou seja, tem várias interpretações, mas isso cabe mais ao animador dele tentar deixar tudo bonitinho, tudo certinho, que nem eu falei, a não ser que ele deixe um espaço para interpretação do sound designer, para ele também adicionar a história do personagem, né? Mais do que ele normalmente faz. Isso também, no meu ponto de vista, só tem a acrescentar, sabe? Não tem nada contra. Uhum. Uma coisa que é bem interessante é que vocês fazem, o fato de vocês compartilharem o processo, né, vocês com as outras pessoas, mas inclusive com vocês mesmos dentro da equipe, né, do Itmix, o quanto que isso faz diferença no processo de passar, né, dessa animação para o sound design, o quanto que faz diferença, assim, estar em contato com a intenção desde o início do processo, e o quanto que faz diferença saber, assim, putz, eu já tenho uma pessoa aqui que eu conheço a forma como trabalha, e eu sei como vai ser feito, assim, o processo do sound design em cima. Então, quanto que faz diferença para vocês estar interagindo essas duas partes desde o começo do processo, né? E não, como a gente falou antes, normalmente é a última parte, né? O sound design. Putz, tenho toda a lista de animação aqui, vou bota som em cima. Qual a diferença que vocês acham que faz para os dois, né? Estar com esse processo acontecendo simultaneamente no desenvolvimento? Então, por mim é super importante, porque, que nem eu falei, a gente está contando uma história com cada coisa que a gente faz, né? Desde uma folha que está se mexendo ali, porque aquela região venta muito, porque, sabe, uma explicação por trás, até um personagem super complexo, que tem uma história e tudo mais. A gente está escrevendo uma história, então é muito importante a gente estar sempre, desde o começo, muito alinhado para a gente ter a visão final do projeto tipo, bem sólida, assim. Isso é uma coisa que a gente teve muita preocupação também quando a gente começou com o projeto. A gente falou assim, não, gente, antes da gente fazer tudo, vamos gastar, tipo, 1 mês, 2 meses planejando tudo num papel, para todo mundo estar no mesmo nível, para todo mundo estar na mesma ideia, para o jogo ser consistente, para não ter nenhuma pessoa aqui com uma ideia um pouquinho diferente do jogo, para a gente não caminhar no lado errado. E acho que esse negócio do som, a parte do som, né, de sound design, e da música também, a gente pode até falar, tudo isso entra dentro desse pacote, que a gente está tudo dentro de um mesmo plano para a gente poder criar um projeto, né, não vou falar assets, né, mas cada partezinha daquele mundo tem um significado maior, não ser só um asset naquele mundo, né. Sim, eu acho que uma coisa assim interessante do Itmix é que nós somos 3 pessoas, né? Eu, Thomas e o Gabriel, e todo mundo é game designer. Tipo, todo mundo tem um peso de game designer no projeto. Então, por exemplo, se a gente tem um problema com os botões, qual vai ser o botão que vai fazer qualquer coisa, que não sei o quê, a gente senta e fica lá várias horas até resolver aquele negócio do botão. E todo mundo, né? Todo mundo pode chegar e falar: ah, eu acho que esse botão deveria fazer tal coisa. Ou eu acho que isso deveria ter sido de tal jeito e tal. Então, eu acho que a proximidade que a gente tem, óbvio, né? Quando você tá na mesma casa, também você tem muita facilidade de ter essa proximidade. Mas a proximidade que você tem com a outra pessoa que está trabalhando, ou seja, não existe sound design sem animação. Ou tá, vai. Em alguns casos existe. Mas normalmente a gente está falando de sound design, né, relacionado à animação. Então você precisa estar em contato com a pessoa que fez aquilo. Então, várias vezes, quando a gente estava fazendo as coisas, ou Thomas começava a imaginar uma animação específica, às vezes a gente ficava tipo, tá, mas como vai ser esse bicho? Ah, mas poderia ser desse jeito e tal. E eu, Thomas, estava esboçando uma ideia e eu falava assim, seria muito legal se tivesse um som de tipo, sei lá, qualquer coisa do tipo, e aí eu falo pra ele, aí ele fica tipo, ah, não, mas não foi desse jeito que eu imaginei. Eu falei, tá, mas olha, não ia ser muito maneiro, porque aí isso a gente ia poder fazer desse jeito específico no jogo e tal, e várias vezes a gente acabou mudando a ideia, né, tanto eu quanto você, por causa dessa proximidade que a gente tem. Então eu acho que é muito interessante a gente se colocar no projeto, além de se colocar como, por exemplo, a pessoa que faz áudio, ou a pessoa que faz animação e tal. A gente está tendo um papel ativo de colocar sentido naquele mundo. Então, faz sentido a gente se portar como também game designers, sound designers, animadores designers, tudo designers, porque realmente a gente está fazendo o design daquilo. Uhum. Então, faz todo sentido que você tenha esse contato, né, e se coloque no papel de estar ali presente, porque muitas vezes a mentalidade que a gente tem para áudio, por exemplo, é uma mentalidade muito específica, que tem um design muito específico que a gente sabe que pode ser melhorado ou piorado pelas outras áreas do jogo também.
Então eu acho que Uhum. é legal se colocar nesse papel e se manter esse contato constante, sabe? O que você quis dizer com isso? Não tô entendendo essa animação. Ah, tem um negócio aqui, o que você acha disso? Eu entendi que você quer ir para esse lado, mas e se a gente for para esse? Eu acho que é muito importante. Tipo, normalmente era tipo um bumerangue, né? Às vezes eu tinha uma ideia, passava pra ela falava, e se você fizesse isso? Aí voltava pra mim, eu pensava de novo e tal. E isso acaba colaborando muito, né, para você ter um projeto finalizado bem melhor, assim. E coerente. E coerente também, né? Isso é muito importante. Mas, tipo, uma coisa que eu vejo muito, assim, não só na parte de som, tá? Os artistas mesmo sofrem muito com isso, que é a visão do artistão, assim, que é a visão da pessoa que considera muito o trabalho que ela faz como um projeto, uma coisa muito artística, assim. Então, vamos botar o exemplo do pessoal de sound effects, né? Não, pô, porque o meu som aqui vai ser um som que vai ser muito bonito, e aí quando não sei o quê, e as pessoas têm que largar esse conceito para poder pensar melhor na visão artística do projeto inteiro. Né? O projeto inteiro, o jogo inteiro é sim uma arte, né? Aí tudo bem, você pode ser o quão artístico você quiser no projeto inteiro, mas a gente tem que abandonar essa visão de que cada coisinha que a gente faz é muito artística, de que a gente tem que ser protecionista com isso, para poder tentar criar um pouco esse senso de colaboração, não só com a pessoa que você está criando o som, por exemplo, com o seu programador também. Às vezes você vai fazer ali uma arte, às vezes fazer um som, e aí você tem os limites da programação também, né? Então, e isso também faz parte desse processo artístico, vamos dizer assim. Então, eu acho que todo mundo colaborar desde o começo, todo mundo tá dentro do mesmo plano, ajuda muito a gente criar essa visão artística bonita do jogo como um todo, né? E sem a Uhum. gente se prender muito a ideias pequenininhas, assim, sabe? Eu acho que uma coisa bem bacana disso que vocês falaram, né, do pessoal ter medo de ter uma certa posição dentro do jogo, né? Somente a galera de áudio. Esse clima que a gente tem de separação muito grande, ele também influencia que, assim, a gente vê muita gente tendo medo de colocar alguma sugestão para os desenvolvedores e tudo mais, né? Que é uma coisa que eu, inclusive, vejo que sempre que rola na Moon Sailor, né, onde eu trabalho, acontece muito de eu fazer isso, ou então do Rafa, né, o Rafael Langoni fazer isso, a gente coloca para o desenvolvedor uma ideia, tipo, putz, ia ser tão legal se isso fosse um pouquinho diferente, que aí a gente ia poder fazer X ou Y coisa no áudio e ia ficar, tipo, muito bom. E aí os desenvolvedores, eles sempre estão, tipo... Geralmente eles são receptivos, tipo assim, não é nem falar, nossa, eles não são receptivos, mas é sempre um choque muito grande, tipo, nossa, mas o cara de áudio tá dando sugestão, sabe? Nossa, mas a Porque a pessoa gente... de áudio fala? Nossa, pensei que eu só fazia blip-blops, assim. E não, assim, como eu falei, as pessoas com que a gente tem trabalhado são muito receptivas, mas é realmente estranho, assim, é uma coisa que não é muito comum. E a gente não pensa que, tipo, sei lá, às vezes a gente pega uma animação e fala, putz, ia ser legal se tal coisa fosse diferente. E falar isso, ter essa posição também é importante, né? Porque às vezes uma certa coisa que tá funcionando daquele jeito muito bem. Então, assim, um exemplo que eu lembro disso era um caso dos bosses de um dos jogos do jogo que eu trabalhei há pouco tempo, que ele tava funcionando a morte, assim, tinha uma animação ok, tinha um fluxo interessante. Mas a gente pensou no caso do áudio, tipo, nossa, ia ser legal se tivesse uma pausa pro parar a música aqui, pro player dar uma respirada, né? Porque é muita música batendo na cabeça o tempo todo. E isso foi uma coisa que fez diferença, assim, no fim isso acabou passando pro jogo, né? E é interessante que às vezes você tá focado numa área específica, isso vale principalmente para playtest, né? Eu fico me perguntando como que as empresas sobrevivem sem playtest de áudio, porque é muito difícil às vezes o desenvolvedor achar coisas muito sutis, assim, que estão acontecendo ali no áudio, que alguém de áudio acha muito rápido, mas alguém que tá focado em outra coisa, né? Às vezes a pessoa tá focada, putz, isso daqui tá funcionando bem, tem bug, tem isso e passa despercebido, né? Até no playtest, às vezes você acha coisas quando você é de uma área diferente que funcionam muito bem, né? Você pode trocar essa ideia e servir, né? Trazer ideias novas e inputs positivos para melhorar o jogo como um todo. Uma coisa que eu acho muito bacana, né, da questão da animação e do sound design. E uma coisa que é até bem bacana a gente falar sobre o processo de produção de sound design mesmo, né? É que o som, ele não necessariamente tem a mesma duração da animação, né? Às vezes ele tem uma caldinha ali, alguma coisa depois. E isso muitas vezes influencia bastante em como você percebe a força, né, daquela
sei lá, se for um golpe num jogo que tem batalha, você percebe às vezes quando tem uma cauda maior no áudio ou algo do tipo, você acaba notando como mais ou menos poderoso, né? Dependendo do que tá acontecendo. E isso acaba já interagindo com o game design, né? Às vezes tem muitos jogos de multiplayer que tem essas histórias que eles falam, né? Tipo, putz, o pessoal tava reclamando que aquela skill era muito fraca e a gente mudou o sound effect da skill pra uma coisa que parecia mais forte e agora o pessoal acha que é forte. Tipo, não, bufaram e Resolveu, né? tal. E uma coisa que eu queria perguntar, né, é como vocês acham que essas duas coisas, quando vocês têm essa interação com o game design, que nem vocês falaram, vocês estão sempre pensando, né, nessas coisas. O áudio, a animação a gente sabe com certeza que tem bastante influência em como a pessoa percebe, né, um verbo de game design, como ela, se ela acha que uma ação está sendo, tá rolando rápido demais, está sendo responsivo, se não está sendo e coisa do tipo. Mas como vocês enxergam o áudio nessa mesma posição, assim, de interagir com a animação para melhorar? Que tipo de coisa você presta atenção quando você está produzindo os seus sons, Dani, nesse sentido? Eu acho que é que nem você falou, assim, por exemplo, o áudio ele pode mudar a percepção que o jogador, né, tem em relação ao que está acontecendo ali. E é muito importante, né, para mim, uma coisa que eu amo é coisas que são sincadas. Eu odeio quando as coisas estão fora de sync. E eu sei que às vezes isso é necessário, porque nem sempre a gente precisa fazer uma coisa, né, super detalhista, por exemplo. Porque quanto mais sincado, por exemplo, ainda mais se a animação for muito detalhada, quanto mais em cada mais detalhado vai ser o som, muitas vezes não é isso que o jogo está pedindo, né? Principalmente se for uma ação que acontece muitas vezes, o que você vai colocar detalhes em uma coisa que vai acontecer tantas vezes num mob normal, por exemplo, que vai ter mais 30 desses mobs normais lá durante uma única fase e eles vão se juntar, vão se agregar e de repente vai ser uma cacofonia de um monte de som acontecendo. Então eu acho que primeiro ela sempre tem que ser realista quanto ao que está acontecendo no jogo, né? Eu não falo de realismo tipo, tem que parecer real. Mas ela tem que ser sincera. Precisa mesmo disso ou não precisa mesmo disso? E eu amo coisas muito sincadas. Mas eu sei que muitas vezes em animação, principalmente quando está acontecendo rápido, você tem animações que são mais detalhistas, menos detalhistas. E isso não quer dizer que a pessoa que faz animação menos detalhista é pior. Quer dizer que são estilos diferentes, e às vezes são jogos diferentes. Então eu acho que é sempre bom a gente pensar do que aquilo precisa. Às vezes a animação é muito simples, e é que nem você falou, ela terminou rápido ali, mas aquela ação de áudio pede que ela continue. E normalmente, tá, gente, quando a gente fala do som ser mais alto, né, durar mais tempo, por exemplo, do que a animação, não é que tá acontecendo 50 coisas no som e na animação aconteceu 3, sabe? Mas quer dizer de, por exemplo, uma espada. O cara bateu com a espada assim, pá, e não vai ser tipo, pá. Não existe isso, né? Quando a gente fala de todos, que nem o Thomas falou de energia, né? Quando a gente fala do mundo que a gente tem e tal, não é assim, você jogou um negócio no som e o som acabou, sabe? Tipo, jogou no chão, pá, deu um estalo e pronto, acabou daquela maneira. Então eu acho que é sempre muito importante a gente pensar o que essa animação precisa, o que esse jogo precisa, como que isso vai ser visto no game design, vai acontecer poucas vezes, vai acontecer muitas vezes, vai estar dando uma dica sobre a história do jogo ali, ou não vai estar dando dica, é importante, não é importante, para que a gente comece a pensar também como que a gente pode melhorar isso e deixar isso mais claro para o jogador. Sempre é buscar clareza. Você nunca quer fazer um som que confunda o jogador. Você pode fazer um som dúbio, né? Que seja que tenha várias dimensões ou que tenha várias explicações, porque aquele som que no começo a pessoa pensa em uma coisa e depois lá no final do jogo ela pode pensar outra coisa. Isso tá tudo bem. Mas você não pode deixar a pessoa confusa, porque o som tá ajudando com que ela se oriente dentro da história daquele jogo, do mundo daquele jogo, da gameplay e tudo mais. Então eu acho que é sempre bom a gente pensar o que a animação precisa. Se a animação tá falhando, tá meio pouca, tá meio assim, e se você quer fazer um som que deixe ela mais vívida, tudo bem, você pode fazer. Mas você pode fazer o contrário também. Como que, nossa, a animação tá muito exagerada e, tipo, eu gostaria de
abaixar um pouquinho o tom dela para o jogador poder se preocupar com outras coisas. Não ficar que nem Mu, antigamente, Mu Online, que tipo, você entrava no negócio tipo, de gente com asa de anjo e tudo brilhava e tudo isso aqui, e você ficava tipo, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Então eu acho que é sempre bom. A primeira coisa que a gente tem que partir é fazer sentido pro que você e o animador e o game designer do jogo imaginaram e manter a clareza do que tá acontecendo. Sim, eu tenho duas coisas para falar sobre isso, que uma delas é, quando a gente morava lá em Buenos Aires, a gente chegou a estudar composição para film scoring, né? A gente chegou a estudar film scoring com um compositor chamado Eric Kuchavatsky, né? Ele é um compositor que trabalhou em Hollywood, trabalhou junto com Randy Newman, muito importante assim na indústria, né? Ele sabia muito, assim, tinha muita experiência também. E uma coisa que ele chegou a contar pra gente é de uma experiência que ele teve, não vou dar nomes também, né? Mas ele teve uma experiência, assim, e que isso acontecia muito, não só com ele, mas com vários compositores da empresa, assim, de Hollywood e tudo mais, que acontecia que alguns atores, eles não atuavam tão bem. Eles não atuavam muito legal. Eles não conseguiam pegar a emoção da cena. E aí o que eles tinham que fazer, é que eles tinham que fazer uma puta música, assim, fazer várias coisas, assim, que às vezes não encaixavam tão bem com a cena, mas era para poder reforçar e dar sentido para a emoção original que eles queriam passar. Então, às vezes, ali um ator que tinha que ficar triste, ele não conseguia ficar muito triste, ele tinha que botar uma puta música ali em cima e tudo mais, e construir a cena de uma forma com que aquela cena parecesse super triste, que o ator ficasse triste. E isso acontece muito com sound effects também, né? Porque eu acho que às vezes, e muitas vezes, vamos dizer assim, se você pega um jogo e muta todos os sons, nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido. Vai ficar péssimo, vai ficar horrível. E o som tá lá para poder trazer essa emoção que que eu digo, né? As pessoas que fazem parte do jogo tinham em mente, sabe? Então, tá sempre lá para poder agregar uma emoção a mais, uma coisa a mais. Isso de que você falou, de às vezes deixar um rabinho ali no som, ou às vezes, tipo, acontece um som mesmo depois da ação, né? Às vezes explode ali, a animação só explode. Às vezes você quer que exploda e faça, tipo, debris, né? Tipo, qualquer coisa assim. Qualquer coisa, entendeu? Mas isso complementa a história e dá uma carga a mais, dá um peso a mais para aquilo dentro do jogo, né? E a outra coisa que eu queria falar é que, para mim, tudo que está dentro de um jogo não funciona sozinho. E aí eu não estou falando só de uma animação sozinha, não funciona sozinha, ela precisa de um som. Não estou falando só disso, estou falando de, às vezes, eu vou fazer uma animação, mas essa minha animação tem que fazer sentido com todas as outras animações que eu fiz, né? Senão fica um jogo meio Undertale, assim, sem querer dar farpar aqui, mas senão fica um jogo meio louco, assim, entendeu? Com arte pra tudo quanto é lado. Pode ser um recurso que você pode usar e dar certo? Sim. Mas na maior parte das vezes vai ficar errado, entendeu? Eu não tô falando só de animação, não tô falando só, às vezes, com cor, com tudo. E aí, pra mim, um sound effect não funciona sozinho, com uma animação sozinha. Esse sound effect ele também faz parte de um conjunto de coisas, que nem você falou, Mandy, né? Aquela animação de ataque estava muito fraca, o pessoal trocou. Mas o pessoal sentiu, né? As pessoas que estavam jogando o jogo sentiu que estava fraca porque eles tinham referência de outros golpes. Tinham referência de outras coisas. Não só dentro do jogo, mas com outros jogos também que eles já jogaram. Então, essas referências, né, essas comparações que o jogador faz, também são muito importantes para a gente levar em consideração na hora de fazer, acredito eu, um som, né? Porque eu comparo assim com a animação, porque é o que eu penso também, né? É importante a gente sempre ter em mente o que aquele som quer dizer num contexto inteiro, né? Tem um contexto, né? Existe um contexto. Mas que é isso, eu acho que está sempre a agregar um peso emocional por trás. E é bacana a gente pensar que às vezes parte da informação que a gente vai passar pro jogador, ele pode estar só no som, né? Uma coisa que eu lembro muito de um episódio da da primeira temporada de ReZero, que eu gosto muito do sound design dele, particularmente. E é muito interessante que tem um momento que uma casa cai, né, nesse episódio. E o som continua, né, o debris, né, aquele resto de coisas, continua um bom tempo depois da casa cair. Quer dizer, visualmente já acabou ali o que o som estava demarcando, mas tem alguma coisa extra no som para mostrar. Destruiu mesmo, assim, foi uma destruição bem grande. Tem coisa que ainda vai ser destruída depois, né? E a gente pensa, por exemplo, quando vocês falam de energia, né? Me lembra bastante da ideia de que uma onda de choque de uma explosão é literalmente um som tão alto que as ondas, né? O ar, ele não consegue conter a energia do som, então
dar uma onda de choque, né? Então, assim, a parte que vai além do som da explosão, quer dizer, explodiu, beleza, você viu ali, marcou o físico, mas a parte da explosão que vai além daquilo é tão importante quanto a parte que aparece, né? Porque quanto mais longa for esse tempo, mais você pensa, putz, deu uma onda de choque enorme, essa explosão foi muito forte. E isso justamente porque a gente trabalha, acho que isso é um assunto que até vai além do que a gente está falando aqui, mas que é muito importante, né, da gente falar que quando você fala a gente trabalha com... Quando a gente está falando de jogos, a gente trabalha com aquilo que o jogador já conhece, né? Muitas vezes a gente trabalha com coisas tipo assim, eu estou presumindo que o jogador já sabe isso. Então pode ser coisas, sei lá, da vida real, que a gente sabe que o jogador já conhece, pode ser coisas de outros jogos. Que nem a gente sabe que se tiver no PlayStation 4, a pessoa vai saber que o X é para você apertar, né, para prosseguir. Se tiver no Nintendo, o A vai ser o que a pessoa vai apertar para prosseguir. Então são coisas que vários jogos usam, né? Por que que todos os jogos usam o X, né, para prosseguir no PlayStation 4, enfim, no Xbox, né, no A? Porque ele sabe que a maioria dos jogadores está esperando aquilo já, né? Então existe um limite do quanto você pode falar pro jogador, não, eu vou mudar isso aqui. Então, é bem interessante pensar quanto que as áreas mais visuais, tudo mais, todas as áreas do jogo, né, acabam tendo que interagir com a cultura da pessoa que tá ali, né, com uma cultura, seja a cultura de onde a pessoa nasceu, de como ela viveu, seja a cultura no sentido da cultura de jogos, né, de jogar jogos e saber certas coisas. Então, eu acho isso realmente muito interessante. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês agora é sobre estudo, assim. O quanto que vocês acham que saber de uma área que não é a sua, né, faz realmente uma grande diferença? E uma coisa que eu queria perguntar especificamente para, na verdade, eu diria para os dois, assim, se os dois puderem dar uma resposta sobre duas perspectivas diferentes. A primeira é, Thomas, se você tivesse que recomendar para um sound designer alguma coisa para estudar, para entender melhor a animação e algo que você achasse, putz, seria legal você saber disso, se você quiser, obviamente. E, Dani, o que você acha que seria legal de um animador saber sobre sound design para falar, putz, isso aqui pode ser legal para o seu trabalho, pode facilitar a vida do sound designer ou pode até melhorar. Então, assim, se alguém de uma área quiser conhecer um pouquinho da outra, assim, ter uma visão melhor, o que vocês recomendaria como um bom ponto de partida? Você quer começar? Pode falar. Que absurdo. Uma coisa que eu acho muito legal é que nem o Thomas falou. Quando você tá trabalhando num jogo, você não tá trabalhando sozinho, né? Você nunca tá trabalhando sozinho. Bom, a não ser que você realmente esteja trabalhando sozinho. Que nem o Toby Fox. Mas aí você tá interagindo com você mesmo em todas as outras áreas, né? Sim, é verdade. Você tá trabalhando com você e com você, né? Tipo... E eu acho que é muito importante a gente entender as outras áreas. Porque quando você tá fazendo áudio, você não tá fazendo áudio ali porque existe áudio e existe não sei o quê. Se você fizer uma coisa que só vai existir áudio, não interage com nada mais, por exemplo, se for uma música, vai ser uma música autoral, você vai lançar tudo no Spotify, sei lá. Se for só um efeito sonoro, não sei o que você vai fazer com isso. Talvez você venda em algum banco para Boom ou algo do tipo. Mas isso não é a mesma coisa que fazer um jogo. Então, eu acho que é super importante você entender como as outras coisas funcionam, porque você vai depender delas. Então, as pessoas perguntam, para eu fazer sound effects, eu preciso saber programar? Não, você não precisa saber programar. Mas, se você entender o básico da programação, é muito provável que quando o programador tiver uma dificuldade ou tiver um limite do que ele pode ou não fazer com aquele som, ele vai conseguir perguntar para você e você vai conseguir explicar para ele. Olha, você pode, por exemplo, pegar e dar um trigger nesse som desse jeito e fazer o outro som vir desse jeito também, ou usar dessa forma aqui no game design. Ou seja, você vai parecer um profissional muito mais completo, porque você vai ser um profissional muito mais completo. Você vai estar garantindo para outra pessoa que você se importa com o que ela está fazendo e que você realmente se importa em como esse som vai estar no jogo. Não vai ser só tipo, tá, toma aqui, faz o que você quiser com ele e, bom, é isso. Tchau, valeu, vou receber meu dinheiro, na próxima a gente se fala. Não é assim que a gente faz as coisas. Então, eu acho que é muito importante você conhecer de outras áreas e estudar outras áreas, porque isso vai fazer você um profissional muito melhor, muito mais preparado, independente se você trabalha com áudio, com animação, com programação, com desenvolvimento. É importante, é muito, muito importante saber. Então, eu acho que
uma das coisas, por exemplo, de animação e tal, que eu chegaria para um animador ou uma animadora e falaria, olha, eu acho que seria interessante você ver assim. São principalmente, acho que seria muito mais fácil começar daí, de uma pessoa que normalmente não fala de áudio, ou não é necessariamente da área de áudio, mas falando o quanto o áudio é importante para o jogo. E a gente tem vários exemplos disso. Então, por exemplo, o Nautilus, que é um canal brasileiro, tem vários vídeos falando desse tipo. Tem aquele... Ai, que você vê também, Mandy, que é muito bom, que é uma galera que fez até um vídeo sobre Ori, se eu não me engano, falando do áudio do Ori e tal, que é o canal americano, se eu não me engano. Se eu não estiver lembrando agora, depois eu peço eu não tô lembrando agora também. eu te passo, porque o link eu vou conseguir achar. Eu só não necessariamente vou lembrar do nome do canal, porque eles colocam vídeos muito esparçados, e tipo, espero, sabe, acumular vídeo pra ver todos eles de uma vez, não sei se vocês fazem isso, mas tipo, eu super faço. Eu acho que são coisas muito importantes, até palestra do GDC, outro dia eu tava vendo uma palestra incrível, que é do Matt, que é o sound designer da Clay, né, do Don't Starve, sim. E eu acho, por exemplo, o sound design do Don't Starve uma coisa incrível e maravilhosa. Maravilhosa. Porque eles dão sempre dicas sobre o que tá acontecendo no jogo, então, né, o jogo é meio que um jogo de sobrevivência, e você tem que saber quando outros monstros estão chegando. Às vezes tem gatilhos dentro do jogo que são de ações específicas que acontecem em dias específicos e tal. Então o áudio ele é muito importante, ao mesmo tempo ele é muito mágico, assim, não tem coisas... Todas as coisas são viajadas, então, tipo, nenhuma geladeira é só uma geladeira, sabe? Tudo é mais do que parece ser. E ele estava fazendo uma palestra na GDC, por exemplo, explicando como ele fez o áudio do jogo e como que ele tinha pensado, ele sozinho, eu acho que hoje em dia deve ter mais gente, mas não, porque era ele sozinho como sound designer, como que ele, junto com game designers e animadores, pensaram de comunicar melhor o áudio para o jogador, como que isso ia ser muito importante para dentro do jogo. Então eu achei incrível essa palestra dele, tipo, muito boa, acho que tem 1h40, talvez, algo assim, mas ele até fala de como que eles desenvolveram os personagens, como que tiveram vezes que ele mesmo pensou, caraca, a gente podia fazer isso diferente, e aí voltou pra animação, os animadores refizeram uma ou outra coisa para poder comunicar melhor e fazer mais sentido, porque ele estava falando pro que, para fazer mais sentido e ter mais clareza porque os jogadores estariam fazendo dentro do jogo também. Então eu acho que é muito legal isso, quando você consegue se comunicar com a outra pessoa com a qual você está trabalhando e fazer ela entender a importância do seu trabalho e a importância que aquilo vai ter no jogo, para mim é a melhor coisa. Porque a gente não pode só agir com as pessoas como se, mas se você não entende de áudio, você é um puta de babaquinha. E aí a gente fica tipo, que ridículo, ele não entende de áudio. Quando, na verdade, a gente devia estar unindo mais essas coisas. Áudio não é uma coisa, não é uma área não funciona óbvia. sozinho. E não é. Se a outra pessoa não está entendendo aquilo, é sempre importante do nosso modo, né? Vai valorizar muito o nosso trabalho, parar e explicar e fazer ela entender aquela diferença pode ter impacto no jogo dela. Eu tava vendo outro dia, passando por uns vídeos assim do YouTube aleatório, e aí eu encontrei um canal, eu não vou nem conseguir lembrar o nome agora, mas depois eu posso até passar pra você, Mendes, se eu conseguir encontrar, que eu achei muito interessante, me fez pensar uma coisa legal que eu quero compartilhar com vocês, que era um cara que ele jogava todos, tipo, né, da cultura gamer normal, tradicional, o cara jogava vários jogos e tudo mais, desde da infância, ele joga vários, tipo, faz gameplay normal, e aí ele começou a fazer uma série onde ele colocava a namorada dele, que nunca jogou nenhum jogo na vida dela, para poder jogar os jogos que ele normalmente joga. E ele, sei lá, botava a pessoa pra jogar e não falava nada. Toma, entra aí e joga do jeito que você quiser. E aí ele começou a enxergar coisas que a indústria fazia só para as pessoas que viviam nessa cultura. E que as coisas que ela entendia muito bem, porque o jogo fazia isso muito bem, sem querer, na real, ajudavam muito na percepção das pessoas que jogavam aquele jogo e transformavam aquele jogo em um jogo melhor. O que eu quero dizer com isso, para não deixar mais simples? Por exemplo, no Zelda Breath of the Wild, né, que é um jogo incrível e tudo mais, ela achou muito mais fácil de entender quais botões ela tinha que apertar
porque simplesmente na UI apareciam os 4 botões e o botão de qual botão que ela tinha que apertar, ao invés de só mostrar o botão que ela tinha que apertar. Tipo, uma coisa tão simples quanto essa, uma coisa tão ridícula quanto essa, não sei se a indústria pensou nisso ou não, mas uma coisa tão boba quanto essa mudou completamente a experiência daquela pessoa que é namorada desse youtuber dentro do jogo. Ela achou maravilhoso e ela entendeu muito melhor e ela conseguiu entender o mundo melhor só com esse negocinho pequenininho. Tem milhões de outras coisas mais profundas. Acho que é uma ótima série de vídeos. E isso, por exemplo, me ajudou muito a enxergar um pouco diferente, assim, um pouco diferente das coisas que eu fazia. Todo dia eu sempre estou estudando outras áreas para poder entender melhor como é que funcionam essas outras áreas e como é que eu posso trazer isso para a minha área também, né? E isso é uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa que às vezes eu faço, assim, que é de animação ou de arte, que eu faço porque eu acho que as pessoas vão entender, as pessoas que me seguem e assistem meu conteúdo entendem porque elas jogam. Mas e se eu quisesse compartilhar isso com uma pessoa que nunca jogou na minha vida? Será que ela iria entender? E outra, tá bom, de que forma que eu posso fazer com que essa pessoa entenda para que o público que já entende coisas de jogos entenda ainda mais, que seja mais fácil, que seja mais tranquilo. Então isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, você tá sempre estudando as outras áreas para você poder tentar sair dessa caixa de fazer tudo igual, assim, de fazer todos os jogos da mesma forma, né? A gente precisa evoluir, pelo amor de Deus, gente. A gente está avançando aí nos anos e tudo mais, nos dias. Tudo bem que a gente ficou os últimos 2 anos aí meio parado, mas a gente está avançando, a gente continua avançando. A gente precisa avançar também mentalmente, né? Como é que a gente faz os jogos? A gente não pode fazer as mesmas coisas de antigamente. A personagem vai bater, não sei o que, acabou. Não, a gente precisa pensar um pouco mais profundo. Cada coisa tem um significado por trás, né? E uma coisa que eu recomendo para as pessoas de Sound Effects, obviamente, vai ser os 12 princípios da animação. É uma coisa que é muito importante. Se é uma coisa que é muito importante para as pessoas que fazem animação, é mais ainda para todo mundo que vai completar isso, né? No caso, o pessoal que faz som. E por que eu recomendo isso? Porque é como se fosse um dicionário, assim, como se fosse um dicionário que dita todas as coisinhas que estão dentro daquela animação. Por que aquela animação é desse jeito, né? E isso ajuda muito, acho que vai ajudar muito, ajuda bastante. Acho que ajudou também a Dani, né, desde que começou a estudar, Sim. a poder enxergar, ter essa visão que nem eu falei dessa pessoa do YouTube, ter esse mesmo tipo de visão diferente para a animação e como que ela pode ter mais ferramentas para poder fazer aquele sound effect, né? Essa animação tem um Wizinho, né, que você falou, então ela tem energia, então para ela mover essa energia, ela precisa gastar um tempo para poder começar a se locomover. Tá bom, o que isso significa? Quer dizer, então, que o corpo é mais pesado do que o normal, então eu vou precisar de um som aqui de que ele está se arrastando pela terra, porque ele está se movendo. Então, tipo, adiciona várias camadas, né? Bom, pessoal, agora para a gente terminar, a gente está chegando aqui no fim do podcast hoje e nós temos algumas perguntas no chat da Twitch, né? Com o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo a gravação. A primeira pergunta é do Lucas Gaudi Lei, que ele falou: pô, eu tenho uma pergunta. Como vocês se condicionam a sair do automático de só fazer som ou só fazer uma animação para pensar em todas essas nuances e detalhes? Olha, já aproveitando que eu já estou nesse embalo de animação e tudo mais, acho que é um estudo diário. É um estudo completamente um estudo diário. É muito difícil para mim, todo dia, tentar fazer algo novo. E o que eu quero dizer com algo novo? É que é isso, tipo sair do automático, né? E acho que uma coisa que eu faço muito é consumir muito material de tudo quanto lado. Consumir material de animação de pixel art, de animação de outras áreas, né? De som, de programação, de câmera, de luz, tudo. Por quê? Porque isso começa a abrir minha mente de uma forma com que, quando eu volto para poder fazer uma animação no dia a dia, tem que fazer o personagem caminhando, eu vou começar a considerar esses nuances, essas coisinhas diferentes de todos os outros lados que eu consumi. Né? A gente, acho que nós como pessoas somos um resumo de tudo que a gente assiste, né? Tudo que a gente consome. Então, é bom consumir o máximo de coisas e tentar, não só assistir por assistir, mas tentar entender o porquê a pessoa fez aquilo. Né? Por que o modelador 3D criou um boneco tão colorido? Por que essa pessoa que fez a música aqui, por que essa pessoa ela fez uma música orquestral ao invés de fazer outra coisa? Né? Tipo, tentar entender esses conceitos, porque aí, quando a gente for fazer nosso personagem, a gente vai começar a se perguntar. Né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, tem que ser uma prática diária. Se perguntar
se questionar, né? Se questionar, tipo, das coisas que a gente faz. Por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, né? Ou terminou de fazer uma animação? Terminou de fazer o que você tem que fazer? Se perguntar, será que tá bom? Será que tá certo? Será que tá combinando com o que eu quis fazer aqui? Né? Será que passa a história desse personagem? Será que passa a história disso que tá nesse mundo? Né? Isso vai dar pra gente esses nuances diferentes aí, né? E acho que a Dani tem um negócio pra falar que é muito importante, o negócio do LoL também, né? Que é da planilha e tal. Acho que foi uma coisa que colabora bastante a sair um pouco dessa coisa. Sim, eu acho que uma coisa, eu achei muito legal que você falou de, tipo, estudo, né? E de você ter referências, tipo, você ter boas referências para prestar atenção nas referências, eu acho que é sensacional entender porque as pessoas fizeram uma coisa e não fizeram outra. Mas eu acho que talvez uma das coisas mais importantes é que é muito fácil da gente cair no automático. Então, o nosso trabalho, né? A gente trabalha com arte. Só que a gente faz arte todo dia. E tem sempre novos trabalhos de arte para fazer. Então é muito fácil a gente cair no automático e, tipo, vou fazer aquilo, que não sei o quê. E eu acho que uma das coisas que mais me ajudou é, por exemplo, o Thomas. Essa criança com o Velotrol aqui do o Thomas, ele faz uma animação. Aí ele me passa essa animação. Eu olho para essa animação e eu realmente foco nela. Para tudo que eu tô fazendo, para todas as outras coisas. Fico um tempo observando ela. Quais são as características dela, onde são, né, os hit points, ou seja, quais são os momentos mais importantes, os keyframes e tudo mais. O que eu gostaria, o que eu imagino observando ela, o que eu imagino sonoramente, que não sei o quê. E uma coisa que me ajuda muito é, tipo, eu imaginar o som dela e meio que fazer esse som com a boca, sabe? Eu juro pra vocês que isso me ajuda demais. Porque eu tô pegando essa ideia que eu tenho na cabeça e eu tô testando como ela seria, né, de uma maneira bem tosca, uma maneira, tipo, bem rascunho mesmo, mas eu tô testando como que ela soaria no mundo real. Então, eu chegando lá com uma espada e fazendo, tipo, alguma coisa assim do tipo. É que nem os animadores, quando tipo, nossa, o Dani me zoa toda hora. Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fico tipo assim, ó. Parece um teatro aqui em casa, porque eu fico me movendo, fico andando de um lado pro outro, fico pensando, fico fazendo barulho com a minha boca também. Parece maluco, né? Sim, eu acho que é muito importante que a gente realmente foque naquilo e tente fazer parecer o mais concreto possível. Quais são os detalhes? Olha a animação, fica olhando os frames, bota em câmera lenta, ou joga na DAW e fica mexendo coisa e tal. Mas eu acho que é muito importante a gente ter isso. E uma coisa que eu achei muito legal, assim, que o Thomas até mencionou, é que um tempo atrás, o League of Legends, né, eles fizeram uma série de vídeos que chamava League Frequencies, falando do áudio do jogo. E não só do jogo, mas falando do áudio em geral, assim, de tudo que tinha a ver com League of Legends. Então, eles falam da música, eles falam do jogo mobile, eles falam sobre o jogo, eles falam, tipo, a música que eles fizeram para fazer promo para alguns campeões, tanto cantadas quanto não cantadas, etc. E aí eles têm um ou dois vídeos falando especificamente sobre como eles abordam sound design. E aí eles meio que fazem uma cartilha, né, com a foto do personagem e coisas, por exemplo, coisas importantes, que é porque eles trabalham muitas vezes, uma ou mais pessoas trabalham no mesmo som, ou no mesmo personagem. Então, são coisas assim, coisas coisas que eu gostaria que tivesse. Momentos onde esse personagem pode brilhar, momentos onde esse personagem pode ser confundido com outro personagem, com outro som de outro personagem. Coisas para tomar cuidado, coisas que a gente deve evitar, etc. e tal. E eu acho que quando você está construindo um mundo, e aquilo vai ser muito importante, a opção é fazer uma cartilha para cada som que você vai fazer, tipo, 80 mil cartilhas, sabe, em um mês. Mas a questão é que quando você tem dificuldade, isso pode ajudar a trazer isso mais palpável e te ajudar no futuro, quando você estiver fazendo um som para aquele personagem, a voltar a ser coeso, né? Voltar a usar bases de som que você usava, voltar a ter um tipo de approach, né, diferente que você já estava usando naquele personagem. Eu acho que isso ajuda bastante a sair desse lugar do tipo, eu tenho que fazer isso, e automático, para voltar a ser uma coisa criativa e a gente voltar a prestar atenção nesses detalhes. Eu acho que, tipo, só para terminar assim, eu acho que você pode ter isso anotado, você pode ter isso na sua cabeça, mas independente do meio que você tiver, e às vezes você quer rabiscar na parede, não sei, você quer fazer, independente do seu método, a gente precisa botar, antes de tudo, no papel, na cabeça, uma ideia, criar um conceito para cada coisa que a gente faz. Não tem como a gente fazer um som fora da caixa, ou uma animação fora da caixa, se aquele personagem é um personagem
sabe, blend, né? Um personagem que não tem nada, é um personagem que caminha de um ponto A até um ponto B, não tem significado nenhum, tanto faz, entendeu? Então, eu acho que antes de tudo é importante a gente ter conceitos fortes, né? Conceitos fortes levam a animações fortes, a um jogo forte no final. Então, se você vai fazer, exemplo, né, um personagem que tem uma espada, que pelo menos você cria ali uma espada diferente, uma armadura diferente, um jeito que ele caminha, alguma coisa ali que faça sentido e traga uma história para aquilo, né? E acho que tudo que tem história vai ter profundidade. Uma coisa também que eu adicionaria nisso tudo que vocês falaram, né, é que jogar jogos é muito importante também, assim. Jogar tentando perceber as coisas que estão acontecendo lá, eu acho que é uma coisa sempre muito vital para quem está trabalhando com jogos, né? E é uma coisa que, inclusive, a gente ignora boa parte do tempo, assim, né? Tem algumas empresas grandes que deveriam totalmente falar, tipo, peraí, vamos parar um tempo do trabalho e deixar todo mundo jogar alguma coisa, sabe? Por exemplo. Ou até jogar o próprio jogo que está sendo desenvolvido e coisa do tipo. Então, assim, jogar é muito importante, por mais que também caia naquilo que a gente tocou um pouco nisso, né? Que inclusive o Miguel deve estar adorando tocar nessa discussão, porque o Miguel adora essas coisas mais psicológicas, né? De jogos e tudo mais. Que é essa coisa a gente tá numa cultura de já jogar coisas, então a gente presume que o jogador sabe muita coisa dentro dessa cultura, né? O que pode não ser o caso. Mas, enfim, pessoal, estamos acabando aqui o primeiro Dev Talk de áudio dessa nova fase, né? Renascendo das cinzas. Para quem estiver acompanhando aqui ao vivo, vocês podem colar lá no Discord do Dev Talk, que a gente vai ficar um tempinho mais, se a Dani e o Thomas puderem, a gente vai ficar um tempinho mais para poder falar com vocês, responder outras perguntas que não foram respondidas aqui e tudo mais. É só entrar lá no server do Discord do DevTalk e entrar no auditório, que tá lá, que vocês podem conversar com a gente agora. E a gente vai estar também, se vocês quiserem ouvir de novo esse podcast, ele vai estar nos agregadores em breve. E só para vocês se situarem, né? Todo terceiro domingo de cada mês nós vamos ter esse DevTalk especial de áudio com assuntos interessantes desse tipo. O próximo, se eu não, provavelmente vai falar sobre acessibilidade. Ainda não sei se eu vou conseguir a pessoa que eu gostaria, mas enfim. Nós vamos estar aqui no dia... acho que é o dia 15 do mês que vem. Dia 15 de agosto. Vou estar de volta aqui com mais convidado. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Dani, Thomas. Se vocês quiserem divulgar pro pessoal, falar para eles como vocês são encontrados, né? Eu já botei as redes sociais de vocês e o link do Witmix lá no bate-papo também do Saguão. Enfim, passa a rede social pro pessoal poder encontrar vocês. Bom, comigo é só botar Thomas Pixel Art em qualquer lugar você encontra. Facebook, Instagram, Twitter, qualquer lugar é Thomas Pixel Art. Vocês podem me encontrar em qualquer lugar. Até No Kawaii também? No Kawaii, em tudo, gente. No LinkedIn, onde vocês quiserem, tá? Se quiserem me mandar um e-mail também, porque às vezes as pessoas se sentem confortáveis com e-mail, é thomaspixelart@gmail.com. E é isso, queria agradecer, né, o convite, todo mundo que está assistindo ou agora ou no futuro. Muito obrigado pelo seu tempo. E é isso. Bom, gente, e para vocês me encontrarem, é só colocar Dani Serrano em todos os lugares, no Kawaii também. No Kawaii, no TikTok. Mas @Dani Serrano em todos os lugares. Queria agradecer por todo mundo que, bom, ouviu aqui ao vivo, tá aqui também no servidor do Discord do DevTalk, o convite do Mendy, do Miguel, muito obrigada, gente. Também para quem tá ouvindo do Spotify, YouTube ou qualquer outra dessas redes sociais. A gente tá trabalhando no servidor do Witmix, então o nosso servidor do Discord do Witmix está sempre aberto para todo mundo que quiser lá bater um papo, saber mais do jogo. A gente já vai em breve lançar a primeira demo do jogo, então a gente está muito animado com isso. E quase todos os dias tem live de alguém da nossa equipe na Twitch, então os links das lives estão sempre no Witmix, a gente sempre avisa, tanto de gameplay quanto de desenvolvimento de áudio, programação ou arte, mas o meu nome também é Dani Serrano na Twitch, e do Thomas também é Thomas Pixel Art. É isso daí, esse é o jabá. Beleza, obrigado novamente, gente.
Obrigado, Miguel, pelo espaço, né? Por todo mundo do DevTalk aqui. E é isso. Vamos ficando por aqui hoje e até o próximo DevTalk.